Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo dessa nova série que estarei abrindo aqui no canal. Uma história de... Basicamente a história de hoje é uma história de carinho, certo? Essa história eu escutei de um amigo e depois, ao passar do tempo, eu escutei ela de novo na aula onde eu faço de violão. E eu peguei as duas versões da história, que basicamente são quase iguais, e juntei e formei uma história, basicamente a mesma história, só que numa versão, digamos que minha, né? Em minhas palavras. No entanto, não muda muito a história. Eu não achei ela na internet, mas se vocês acharem, vocês verão que não tem muita diferença a história que eu criei para a história original. Bom, eu não sei o título da história porque eu não consegui gravar. Nas duas vezes que eu escutei, eu não consegui gravar o nome da história. Mas é o mesmo. As duas versões eram o mesmo título. Então, se vocês acharem aí e quiserem compartilhar para os outros, que os outros também, se você quer que os outros também vejam essa história, deixe aí nos comentários o nome da história, se você conhece ou se você já achou na internet, beleza? Então é isso, então vamos para a história. Eu vou contar a história e se você se lembrar do nome, deixe aí nos comentários, é isso. Uma história de carinho. Bom, essa foi a única imagem que eu achei para representar a história, certo? Então vamos lá. Em um quarto de hospital, existem duas camas. Uma ao meio do quarto e outra próxima à janela. Na cama ao meio do quarto, existe um homem cego que ali estava. E na cama próxima à janela, existia um homem que faria uma cirurgia. Os dois conversavam ali o tempo todo. O homem próximo à janela ficava contando o que via do lado de fora da janela. E o cego sempre perguntava: "O que vês lá fora? O que está acontecendo?" E o outro rapaz dizia: "Existem crianças, estão soltando pipas, jogando bola. Também existem casais apaixonados." E diversas vezes esse rapaz que está à janela cita um casal em especial. E nessa vez ele falava desse jeito: "Olha, aquele casal voltou." E o cego dizia: "E aí, você acha que ele vai chegar nela dessa vez?" Bom, o outro rapaz dizia: "Ele está indo em direção dela. Está carregando flores e na outra mão alguma coisa." E o cego dizia: "Essa outra coisa com certeza deve ser um anel. Ele vai pedi-la a ela em casamento." E o outro rapaz simplesmente narrava o que acontecia. Ele está indo até ela. Chegou até ela. Ofereceu as flores. "E aí, ela aceitou?" dizia o cego. E o outro rapaz dizia: "Sim, ela aceitou. Está com elas na mão." "Ok, agora só falta o anel. Ele tem que ajoelhar para dar para ela", dizia o cego. E o outro rapaz falava: "Não, ele não está ajoelhando. Ele simplesmente está entregando o anel." E o cego dizia: "Não, isso não vai dar certo. Ela vai negar. Não é assim que se faz." A garota e o outro rapaz dizia: "A garota está jogando as flores ao chão. Ela não aceitou. Está indo embora." O cego dizia: "Oh, droga. Não estava da maneira certa, mas eu torcia pelo bem dele." Enfim, passou alguns minutos e o rapaz começou a narrar novamente. Ela está voltando e ele novamente está indo em direção dela.
Entregou as flores novamente. Ela aceitou. E o cego dizia: agora você vai ajoelhar, né, rapaz? Ele tem que ajoelhar. Ele vai ter que dar esse anel ajoelhado, senão ela não vai aceitar. E o outro rapaz dizia: ele ajoelhou. Está entregando o anel. Ela aceitou. E o cego dizia: isso, eu te falei que ela iria aceitar se ele ajoelhasse. E o outro rapaz dizia: eles estão se beijando, estão muito felizes. É, agora é só eles curtirem a partir daí. E o outro rapaz dizia: sim, eles estão curtindo. Quando a enfermeira entra no quarto e fala: temos que ir, a sua operação já vai começar. E o rapaz, sentado à janela, se levanta com a ajuda da enfermeira e vai para a operação. Passado algumas horas, a enfermeira volta ao quarto e começa a ajeitar a cama próxima à janela. E o cego, ao perceber a presença dela ali, pergunta: está ajeitando a cama dele para quando ele voltar? E a enfermeira abaixa a cabeça, meio triste, e responde: ele não suportou a operação. Simplesmente termina de ajeitar a cama e vai em direção à porta. Mas antes de sair, o cego diz: enfermeira, pode me fazer um favor? A senhorita poderia olhar para mim através da janela e me dizer o que vê? Aquele rapaz que estava aqui sempre me contava o que via através da janela. Dá para a senhora me falar o que está acontecendo nesse lindo jardim que existe ao lado? A enfermeira vai até a janela, abre a cortina e olha para fora. Ela olha direito, bem direitinho, procura alguma coisa e fala: não existe nenhum jardim aqui fora. O que existe é apenas um muro de tijolos. O cego abaixa a cabeça, pensa um pouco e levanta a cabeça novamente e dá um leve sorriso. Bom, essa foi a história, galera. Espero que vocês tenham gostado. A história tem um grande ensinamento. E a moral da história também é muito bonita, gente. Só que eu não vou falar a moral e também não vou falar o ensinamento, porque tanto um quanto o outro eu não consegui achar nenhuma dessas informações, nem a moral da história e nem o ensinamento que ela passa. Eu posso tentar explicar com minhas palavras, mas pode ser que eu esteja errado, não vou afirmar nada, tá bem? Basicamente, na minha opinião, eu acho que o ensinamento é que se você quer agradar alguém, não importa o que veja, importa do jeito que você veja, não de que todos veem. Como ele dizia, ali só existia um muro de tijolos, mas para puxar algum assunto, para não deixar aquele cego ali entediado, ele criava uma história em torno daquilo. Ele criava o seu mundo ali. Ele falava para o cego o que acontecia lá fora, na verdade, na cabeça dele. Ele enxergava o muro de outra maneira, com novos horizontes. E o cego também conseguiria ver isso. Afinal de contas, às vezes a gente consegue imaginar o que a gente ouve. Ele, sendo um cego, deve ter mais concentração para fazer isso, certo? Basicamente,
resumindo bastante o que eu disse, eu acho que cada pessoa tem uma maneira diferente de ver as coisas e dependendo da situação, ele fala uma coisa para agradar a outra, de uma maneira que não vai prejudicar ninguém, de uma maneira que vai apenas agradar aquele que você quer que seja agradado. Enfim, essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado. Eu já tenho algumas outras histórias gravadas. Essa vai ser uma nova série que eu vou abrir aqui no canal. Uma história de... Primeiro vídeo, uma história de carinho. Bom, se vocês gostaram dessa história, deixe o like. E se vocês querem temas diversos, coloque aí nos comentários qual é o tema que você quer. Pode ser terror, amor, comédia, etc. O tema que você quiser. Eu procurarei ao máximo esse tema e estarei trazendo para o canal. Deixe seu like, compartilhe o vídeo para que novas pessoas fiquem sabendo da história, se você gostou. E bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Fui! Até mais!